Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Pensa o tanto que é difícil, irmão. Tem que orar para ver qual é o versículo que nós vamos estudar. Porque você sai de um apertado e encontra um mais apertado ainda. Aí você sai de um apertado e acha um mais apertado ainda. Eu me deparei nos marcos antigos, viu? Já estou organizando para nós. Me lembrei muito de você. Está lá os versículos, né? Para não remover os marcos antigos. É uma das aulas que nós vamos ter aqui em Provérbios, com fé em Deus. Mas hoje é capítulo 10. Versículos 11, 12 e 13. Não é? Mas é aqui que está escrito, nós não temos muito como pular, não. Aqui você pula de um, chega no outro, mais apertado ainda. E eu estou achando bom, viu? Estou achando bom. Porque enquanto tem muitas pessoas aí dispersas pela pandemia, eu estou cercado pelos versículos de Provérbios. Eu estou cercado. Estou cercado. Aleluia. Né? Enquanto tem muitos aí sem fronteira, eu estou cercado, aperreado. Mas estou achando bom. Amém? Vamos lá? Eu vou ler um, você lê o outro e assim nós vamos. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia aí, vamos ler. Versículo 11 do capítulo 10. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Nos lábios, e aqui é que é nosso ponto, né? Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. O 13, vocês comigo aí. Obrigado, Espírito Santo, pela leitura mais uma vez da sua santa, gloriosa, preciosa, poderosa palavra. Pedimos ao Senhor para descortinar os segredos do Senhor a nós, teus filhos, nesta noite, para que pelo poder da sua palavra nós pudermos, papai, crescer um pouquinho, sermos elevados um pouquinho em estatura na presença do Senhor. Quanto ao teu filho, teu servo, que está aqui exposto nesse altar, toma a boca, o coração e a mente, para que a vontade do Senhor, tão somente a vontade do Senhor, seja feita no nome de Jesus. Amém. Toma assento. Aleluia. 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 Provérbios é palavra de pai para filho. E palavra de pai para filho é, essencialmente, encaminhamento de vida. Provérbio é palavra de pai para filho. E palavra de pai para filho é, essencialmente, encaminhamentos de vida. Portanto, a preocupação aqui do pai é que o filho viva e viva bem. Porque, a bem da verdade, muitas pessoas confundem sobrevivência com vivência. Mas a palavra de Deus não traz encaminhamento de sobrevivência, muito menos de morte. Ela traz palavra de vida. Chega um dia lá em Deuteronômio que Deus usa Moisés diante do povo na caminhada para dizer o seguinte: eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Respeitarei o livre-arbítrio, mas como pai, sugiro, recomendo que vocês sigam no caminho da vida. Lá no capítulo 10 de João, não é? Nós vamos ver Jesus fazendo menção que o propósito dele é que não só tenhamos vida, mas que tenhamos vida em abundância. Louvado seja Deus. Viver em abundância é ser bem-aventurado. Aleluia. O Sermão do Monte enquadra muito bem com a leitura de Provérbios. Porque o Sermão do Monte, ele é introduzido com o quê?
com as bens-aventuranças. E as bens-aventuranças ali, ela vem de uma forma contraditória àquilo que se prega como encaminhamentos de vida no mundo. Lá vai dizer que bem-aventurado é o que chora, né? Lá vai dizer que bem-aventurados são os mansos. Lá vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores. O mundo diz que bem-aventurado é o que sai na frente. O mundo vai dizer que bem-aventurado é o bravo que intimida todo mundo e dá um passo adiante. Provérbios também traz esses encaminhamentos. E para a meditação de hoje, depois de folhear para cima e para baixo, e riscar pelo menos 4 exemplares da Bíblia, porque cada um, nós sentimos paz no coração. Não que nós estamos descartando outros versículos, né? Mas para o dia de hoje, nós sentimos paz em falar sobre essa questão de que nos lábios do sábio se encontra a sabedoria. E no sentido bem contraditório, no mesmo versículo vai vir dizendo que a vara tem uma destinação própria, o açoite tem uma destinação própria, né? Os aguilhões têm uma destinação específica deixada por Deus. Então a vara, o açoite, os aguilhões são destinados para o lombo, as costas daquele que lhe falta sabedoria. Então, o propósito para esta noite é nós aprendermos um segredo, que não é mais segredo a partir de agora, de nós medirmos a nossa caminhada. Vou repetir, nós vamos ver da parte de Deus aqui um segredo, que já não é mais segredo, que nós vamos em todo tempo poder ter um medidor, para saber se nós estamos como sábio, ou se estamos como tolo. Porque sabe, conseguindo nós, veja bem, não tem como medir o outro. O que Deus reservou para nós nessa noite é automedição. É como se fosse um aparelho que só funciona na minha mão para o meu corpo. No caso do senhor, na sua mão para o seu corpo. No caso da senhorita, o aparelho só funciona, ele só mede se estiver na sua mão e servir para o seu corpo. Então eu quero aqui já desde o princípio tirar aquela ideia. Essa palavra foi para o meu irmão fulano. Ah, se ele tivesse vindo hoje. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. E eu estou muito feliz com essa palavra. A minha filha hoje comentou: o papai gosta de ser confrontado, o papai gosta de ser desafiado. Pensa num provérbio que tem me... E eu estou indo para cima, igual o presbítero Wilder. Estou partindo para cima, entendeu? Aleluia. Bendito seja Deus. Então vamos lá. Nós vamos ler um texto já, que diz o seguinte, a sua atenção. Nós vamos ler já, mas esse é bem conhecido, mais adiante a gente lê, porque ele é muito forte. Para a introdução ele fica muito, vamos deixar mais adiante, não é? Mas a Bíblia vai dizer que a nossa boca, ela fala daquilo que o nosso coração está inundado. Mateus, nós vamos ler daqui a pouco, capítulo 12. O texto vai dizer, Jesus falando, que nós verbalizamos aquilo que está no nosso coração, que inunda nosso coração. Então, a nossa fala, os nossos lábios, eles transmitem em todo o tempo como é que está o nosso coração. E essa transmissão traz para o mundo exterior, a nossa fala traz para o mundo exterior uma medida de sabedoria ou de tolice que ainda cerca os nossos corações. Quero dizer com isso que, para eu medir
se eu estou no caminho da sabedoria de Deus, ou se eu estou enveredado na tolice dos homens. Não vou endemonizar nada aqui. Se eu estou na sabedoria de Deus ou na tolice dos homens, basta eu fazer aquilo que eu não faço, mesmo a natureza tendo contribuído para isso em todos os aspectos. Basta eu começar a ouvir a minha voz. Eu não sirvo de base, porque esses meninos do sertão já nascem com algumas características. Aí a orelha é grande, é mal. Mas eu fiz alguns testes e deveria ter sido mais caprichoso. Mas eu devo estar aqui com de 10 a 15 centímetros da minha boca, isso mesmo, aos meus ouvidos. Eu posso concluir com isso, talvez você dá 20, 15, 10, 8, 12, enfim. A grande verdade é que não tem ouvido mais próximo da minha voz do que os meus ouvidos. Alguns já entraram comigo na viagem. Não tem ouvidos mais próximo da minha boca do que os meus ouvidos. E eu estou dizendo pela palavra de Deus que se eu ouvir a minha voz, eu terei condições de estratificá-la e concluir se ela reflete, a minha voz é o raio-x do meu coração. Então, se eu ouvir a minha voz, eu vou pegar, como já foi falado nesta noite aqui, eu vou pegar um laudo do meu coração, e eu mesmo poderei fazer a leitura, se eu estou com o coração inclinado para a sabedoria de Deus, ou se eu estou com o meu coração inclinado para a tolice dos homens. Eu sei, você nunca ouviu isso. Porque eu falei que traria um segredo de Deus para nossas vidas. Mas isso parece simples, mas não é. Aquele que examina a si mesmo, aquele que faz um auto-julgamento, ele por ninguém será julgado. Aquele que ouve a sua própria voz, ele não precisará receber exortação de outro. Pastor, o senhor está nesse nível? Não, presta atenção no testemunho. Nos últimos dias aqui, nós estávamos aqui, não sei qual foi no dia da faxina do mutirão. Já pedi perdão lá na escola bíblica com as crianças, com a juventude. Depois que terminou a faxina, eu falo isso sendo filmado com muita tranquilidade. No dia do mutirão, que nós tivemos recentemente, quando tudo aquilo acabou, nós fomos tomar um café, e ali tinha algumas máscaras sendo vendidas. Estava a irmã diaconisa Leila, algumas jovens, diaconisa Cláudia, enfim. E aí você que eu não citei o nome, desde já eu lhe peço perdão por ter sido tão neófito naquela postura. Quando eu peguei uma daquelas máscaras, ela era bem grande, e eu tinha visto alguma coisa dessas pessoas que estão praticando furtos. E eu disse, e eu lembrei daquela cena que alguém com boné, com a máscara, quer dizer, ele acaba fazendo descaracteriza, né, sua fisionomia para praticar furto. Quando eu fiz aquele teste, que eu botei a máscara, aí eu disse assim, olha bem, agora eu estou pronto para praticar o furto. Ali naquele negócio de, a pastora Riva estava junto também. Na verdade, rapidamente passou na minha mente aquela cena, e eu quis fazer uma brincadeirinha. Tranquilo até aí. Cheguei em casa, me organizei para dormir.
quando levei a cabeça no travesseiro, começou a minha voz ecoar dentro de mim: praticar o furto, agora praticar o furto, agora praticar o furto, agora praticar o furto. O sono foi embora. Aí eu tive que orar e pedir perdão a Deus. E eu disse: amanhã eu vou pedir perdão um por um. Ele disse: não, faça isso em público. E eu vejo essa noite como uma noite importante, para que você não desespere. O que você não pode, quando sair alguma coisa que é tolice de homem, o que você não pode é jogar isso para trás, é desconsiderar e dizer: pronto, passou, passou. Não passou. E eu conto essas coisas aqui com muita tranquilidade. Peço perdão às irmãs que ali me ouviram falando aquela atrocidade. Já pedi perdão a Deus. A irmã Maria Lita estava também. Era apenas uma brincadeira descontraída no final de um mutirão. Mas ficou ecoando nos meus ouvidos. E hoje, meditando nesse texto por mais uma vez, e eu me alegrei muito, porque eu ainda consigo escutar a minha voz. Porque escutar a voz dos outros, eu sei que nós não temos dificuldade. Analisar os outros pelo que eles dizem, e ouvindo o que eles falam, captar o coração deles, isso nós fazemos. E muitas das vezes somos tão precipitados e fazemos a leitura do laudo totalmente equivocada. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ouvir a nossa voz. Todo dia eu e você temos que sentar em algum momento, parar em algum momento, para ouvir tudo aquilo que foi verbalizado. E ao final tirar a estratificação disso. Isso é fruto de tolice dos homens? Ou isso aponta para a sabedoria de Deus, que já está encontrando espaço no meu coração? A ideia aqui não é chamar ninguém de tolo, muito menos de sábio, não é nada disso. A ideia aqui é mostrar que a palavra de Deus nos oportuniza a nós mesmos analisar. Aqui é o examine, pois, a si mesmo. Examine, pois, a si mesmo. Cada um examine, pois, a si mesmo. Isso quer dizer, ouça a sua voz. O que é bonito no cristianismo? O cristianismo, ele é muito bonito, porque você encontra uma pessoa falando umas coisas, uma série de asneiras, né? Aí passa um tempo, a linguagem dele vai melhorando, né? Passa mais um tempo, vai ficando mais afetuoso. Passa mais um tempo, daqui a pouco só sai doçuras daqueles lábios. O cristianismo é isso. Mas eu não posso esperar que alguém comece a dizer: ei, está saindo muita coisa amarga daí. Não, eu tenho que ouvir a minha voz. Eu tenho que ter a coragem de encarar essa voz. É como se eu pegasse o áudio e eu ficasse repetindo aquele áudio ali, ó. E eu tenho a coragem de dizer o seguinte: eu estou muito raivento. Olha, pelo que eu estou falando, eu estou muito raivento. Isso é tolice. Olha, pelo que eu estou falando, eu estou muito invejoso. Eu disse assim, 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 assim. Eu falei isso, isso, isso e isso. Não. Esse negócio vem aí de inveja. Eu estou muito invejoso. Quem te disse isso? Você teve um sonho, uma visão? Não precisa. Veio um profeta de mão levantada para te dizer isso. Não tem necessidade. Está tão pertinho o seu ouvido da sua boca.
está tão coladinho. Mas dá um desespero. Dá um desespero. Porque, e aí entra um outro aspecto, e aqui é um pastor falando, um sacerdote que ama a igreja, e que é igreja, e que é também pastoreado. Mas dói muito. Você vê alguém que foi desenhado por Deus, agora foi materializado pelas mãos de Deus, com o único propósito, ser bem-aventurado. Dói muito ver esse cristão, esse indivíduo, sendo o destinatário da vara, do açoite, dos aguilhões. Dói muito entender, pela palavra de Deus, que aquela vara não está ali nos lombos daquele irmão, daquela irmã, como fruto do acaso, mas que aquela vara chegou ali, porque ele perdeu a capacidade de ouvir a sua voz. É muito comum nós atribuirmos o peso da vara a um irmão que nos persegue, a alguém que nos inveja, aos demônios, às legiões. Mas quando nós estamos, meus irmãos, cônscios, lendo a Bíblia com tranquilidade, querendo que ela fale conosco, quando nós comparecemos diante da palavra do Senhor com humildade, na busca de crescer, a gente entende de uma forma muito tranquila que aonde está a vara, houve uma atração a partir da tolice dos homens. E eu não estou dizendo aqui que tem alguém que nasce perfeito, que tem alguém que foi privilegiado. Não, todos nós começamos a caminhada com a natureza caída, marcado pela tolice. O que nós não podemos fazer é ficar a vida toda nesse enquadramento. Ninguém é melhor. Todos nós temos o mesmo marco de partida. Todos nós saímos da mesma faixa. Ninguém pode bater no peito dizendo eu sou melhor. Não, não tem isso. E também não pode dizer eu sou pior. Todos nós saímos da mesma condição, de pecadores, afastados de Deus, condenados à morte. Qual é a diferença? A diferença é que todos nasceram de novo, mas alguns insistem em não crescer. E crescimento parte dessa questão. Nós usamos um termo que é muito subjetivo, difícil da gente, palpar, Nós usamos muito o termo consciência. Aqui está a revelação mais clara do que é a consciência. É você ter a liberdade e a coragem de ouvir a sua voz, e depois que ouvir a sua voz, colocar na mesa e dizer, segundo Mateus capítulo 12, nós vamos ler agora mesmo, acho que agora já podemos. Essa é minha voz, ela revela um coração tolo ou um coração sábio? E se revelar um coração tolo, nós temos condições de falar de novo para nós ouvirmos. A minha voz, eu falando para mim mesmo, a minha voz denuncia que é um coração inclinado para a tolice, especialmente na área tal. Ou você nunca saiu de um diálogo e depois ficou aflito e pensando assim, se pudesse fazer tudo de novo, voltar aquele encontro novamente, eu faria tudo diferente. Ou você nunca passou por isso? Se você passou, engrandecido, louvado, exaltado seja Deus. Isso quer dizer que você está te escutando. Ou você também nunca viu terminar um diálogo e alguém falar assim, uai, esse irmão é sem noção demais, será que ele não se deu conta do que ele está falando?
Isso quer dizer que aquele indivíduo, ele chegou no nível de tolice tão agudo, tão intenso, que ele não escuta, não tem mais eco. É quando a Bíblia diz que já existem comichões, não é? E eu sempre achando assim que os comichões, né? Eles atuavam assim para nós não ouvirmos a palavra de Deus vindo de lá para cá, né? Mas os comichões também têm essa função, que é nos impedir de ouvir a nós mesmos, porque não ouvindo a nós mesmos, nós ficamos passeando e desfilando aí como tolo, na convicção que estamos chamando a atenção pela nossa sabedoria. Os comichões agem em desfavor da nossa própria voz, porque aí entra uma influência maligna, porque se eu não me ouço, eu fico como uma folha seca. É uma exposição ao ridículo constante, bradando contra A, contra B, guerreando contra o vento, enquanto que se eu começasse a me ouvir, eu certamente encontraria elevo espiritual na minha vida. E eu quero também, enquanto eu falo de mim aqui, eu quero que você pense na sua caminhada também. O que nós falamos, esses dias alguém disse assim: você é o que você come. Eu ouvi isso. Mas nessa área aí de saúde, né, alimentar, de saúde alimentar mesmo, de estética, enfim, mas saúde alimentar. Para aquele contexto, achei interessante. Quem come de forma desmedida e fora dos padrões, adoece mais, né? Para o mundo espiritual, partindo do princípio que quando eu falo espiritual, aprendi com o Senhor, porque nós achávamos, eu tenho que repetir isso aqui de vez em quando, todos nós crescemos o seguinte: aqui está o mundo físico, material, e ali em algum lugar está o mundo espiritual. Um dia Deus usou aqui, irmão Eduardo, para ensinar para nós o seguinte, que na verdade, o mundo físico aqui é só uma pontinha no universo de espiritualidade. Então isso faz toda uma diferença. Então quando eu digo trazendo para o mundo espiritual, eu estou dizendo trazendo para a vida inteira, porque tudo se resume no espiritual. Não é o espiritual que está no físico, é o físico que está no espiritual. Foi a aula do nosso professor que eu aprendi naquela noite. E isso faz toda uma diferença para você compreender a dimensão. Trazendo para o mundo espiritual, nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós falamos. Um dia, obrigado Espírito Santo, tem umas que chega assim, chega a dar calafrio. Teve um dia que Jesus andando com os discípulos, né? E aí aqueles discípulos, quando via comida, parece que eram famintos mesmo, né? O negócio era pegar e comer. E aí chamaram a atenção dele, né? Porque descumpriam com regras da lei, preceitos. Porque haviam vários preceitos, além da lei, haviam vários preceitos para cada situação. Então, para alimentar, tem que lavar a mão, tem que lavar o pé, tem que fazer isso, e tal. Primeiro serviço, muitos preceitos. Aí aqueles que perseguiam a Jesus, que tentavam desestabilizá-lo, fez uma indagação: Senhora, os seus discípulos não lavam as mãos para fazer as refeições. Aí Jesus disse, o que Jesus disse? Me ajude aí. O que faz mal não é, está muito tímido, mas sim o que sai, olha bem, mas sim o que sai da nossa boca. Isso coaduna, isso fecha, isso corrobora com o que nós estamos aqui insistindo. Nós somos o que de fato nós falamos. Então, pelo que você fala, você atrai amizade. Pelo que você fala, você expulsa pessoas do seu caminho, pessoas boas. Pelo que eu falo, eu abro porta. Pelo que eu falo, eu também fecho porta. Pelo que eu falo, eu conquisto mesa farta. Pelo que eu falo, eu derrubo aquilo que Deus fez chegar na minha mesa.
Vocês sabiam que as pessoas são a maioria das demissões, elas não estão relacionadas diretamente com o nível de produção do empregado, mas sim com as falas indevidas do empregado? Sabiam disso? Ele trabalha, a produção dele não é muito boa, mas é um homem sensato. Todas as palavras que ele já falou aqui foram todas para contribuir, foram todas para ajudar em decisões importantes. Não, mas ele é devagar demais, olha como os outros estão na frente. Não, mas esse homem aí, ele traz muito equilíbrio, esse empregado aí traz muito equilíbrio. Quando ele fala alguma coisa aqui, pode dar atenção para ele. O patrão não manda embora não. Mas tem uns que são produção demais, e normalmente são esses que são faladores. Normalmente são esses que, se eu produzo mais, eu estou na frente, e tal, e tal, e tal. E de repente chega a carta de demissão e ele fica se perguntando: gente, eu sou o melhor dessa empresa. Mas é um tolo, revelado. Sai um aleluia mais forte aí. Aleluia, Deus. Vocês têm o exercício de falar em silêncio antes de falar de forma audível? Quem faz esse exercício? Importante isso. Porque quando você fala em silêncio, tem só 2 ouvidos que escutam, mas escuta audivelmente. Me pergunta quais são. Os próprios ouvidos seus, o meu. Então eu estou aqui, não é? Hoje à tarde eu tive que me ouvir pregando. Eu não posso chegar aqui e dizer: não, o Espírito Santo está no controle e tal, e ele vai tomar minha mente. Não é bem assim não. Eu me visualizei falando essas palavras aqui hoje, e eu vi e reouvi. É como se fosse gravado um áudio, eu ficasse. E às vezes ainda sai coisas que não era para a hora. Quantas vezes que sai coisas que não era para aquele momento, ou que nem deveria ter saído. Mas o que nós temos visto hoje? Basta processar aqui e eu não vejo se é tolice ou se é sabedoria. Como eu tenho o direito de me expressar, eu expresso. Como eu tenho a liberdade de dizer, eu digo. Coisa boa é você ser livre, mas preferir ficar na condição de servo da orelha furada. Sabe essa história bíblica? Está na lei. Nos anos de jubileu, de tempo em tempo, as pessoas tinham a sua dignidade, a sua liberdade resgatada. Então chegava um dia, pela lei, que os senhores de escravos eram obrigados a dizer o seguinte: eu sou escravo, o irmão Eduardo é o senhor. Independente da vontade dele, em cumprimento da lei, tinha tempo em que o Eduardo era obrigado a dizer assim: Giselso, a partir de hoje você não é mais meu escravo, você é homem livre. Mas lá aconteciam uns fenômenos. Alguns escravos diziam o seguinte: meu senhor, eu renuncio à liberdade que a lei me garante e que o senhor me concede, e eu quero permanecer na condição de escravo. Aí a lei diz o seguinte: quando isso acontecia, para que Eduardo não ficasse em maus lençóis, e para que essa história não tomasse um rumo de falácia, uma coisa equivocada, e Eduardo fosse injustamente, até mesmo repudiado, eu e Eduardo comparecer perante o juiz. Aí o juiz ia perguntar para eu responder publicamente: você quer a sua liberdade ou você quer continuar escravo? Aí eu estaria me reportando ao juiz: eu quero a liberdade, eu quero, embora livre, eu quero permanecer como escravo. Aí, dentro do protocolo,
o juiz ia pegar, né, um instrumento e ia fazer um furo. Não é furo para brinco, que fecha quando deixa de usar o brinco. É uma marca que tinha que ficar para sempre. Então todos aqueles que me contemplassem ia dizer: esteve livre, mas preferiu ficar como servo. A liberdade, ela só é edificante na minha e na sua vida quando eu, mesmo sendo livre, eu prefiro ficar sob o crivo do Senhor Jesus Cristo. Olha esse período aí de confusão que a gente vive. Foi falado, eu falei aqui, vou resgatar isso aqui agora. E isso aqui é cidadania. Isso aqui é cidadania. Aqui é uma igreja que lida com pessoas em formação. Período eleitoral. Mas eu sou livre. Mas veja, se você está sendo encaminhado no exercício da sua liberdade por aquele que é seu Senhor. Ninguém vai discutir sua liberdade, não. Nem podemos. Mas lembre, quando você aceitou Jesus, você admitiu que a sua orelha fosse. Aleluia. Ei, irmão, ser feliz é tão simples ser feliz. O caminho é estreito, irmão, porque não precisava ser largo mesmo. O caminho é estreito, irmão, porque ele é tão perfeito que ele não precisa ser enlarguecido. Ele não é estreito por punição, ele não é estreito para dificultar a minha e a sua vida, não. Ele é estreito porque não lhe falta nada no caminho. Ele é estreito porque assim, ó, tem água no caminho, na medida da minha mão ou na medida da minha boca. Tem alimento para todos os horários, segundo a necessidade do meu organismo. Tem sombra e momento de descanso, todos calculados com o meu nível de cansaço, programado antes de eu ser gente. Por isso que ele é estreito. Poucos compreendem por que o caminho é estreito. Ele é estreito, irmão, porque quando algo é perfeito, ele não precisa dessa expansão. Ser feliz é muito simples, meus irmãos. Viver a bem-aventurança é muito simples. Nós temos bússola. Nós temos orientação. Não, mas eu sou livre para fazer o que eu quiser durante o processo político. Ei, você é ou não é um servo de orelha furada? A minha liberdade tem que ser colocada como sacrifício diante do meu Senhor todos os dias, porque coisa boa é fazer a vontade do Senhor. Não é isso não é indireta. Não preciso disso. Estou no altar do Deus Altíssimo. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos para frente. Então, meus irmãos, eu tenho que me ouvir. Eu dizia do exercício que é você falar com você mesmo. Olha o tanto que é interessante esse diálogo em onde você fala, escuta a sua voz, e agora estratifica, e agora você diz: se eu falar isso agora, eu vou refletir a maior tolice, e eu não só vou ficar calado, como eu vou trabalhar contra esse negócio a partir de hoje na minha vida. Lembra de Jesus? A pressa de Jesus, quando chegava diante dele dizendo assim: ei, está escrito na lei, ela foi pego, não é? Em flagrante adultério. E está escrito na lei que esse caso é para apedrejar. Vocês conseguem visualizar a cena de alguém sendo interrogado, a veemência que era, a forma incisiva que era aqueles acusadores, agora tentando transferir a responsabilidade para Jesus Cristo, a pressão que era sobre ele. E vocês conseguem imaginar aquela cena de Jesus riscando na terra, como que se escrevendo estivesse? O que Jesus estava fazendo enquanto escrevia? Ele falava e eu ouvia a sua voz. Depois que ele estratificou tudo aquilo, ele disse assim, numa voz mansa e serena:
Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos foram colocando suas pedras no chão, viraram as costas, e olhou para a mulher e disse: vai e não peques mais. Pouquíssimas palavras, mas ali ele foram multidões de palavras. Multidões de palavras se foram processadas. Aí depois foi estratificado aquilo que representa a sabedoria. E a prova que foi a manifestação da sabedoria, que o caos foi resolvido da forma mais extraordinária possível. Ixi, eu falei que eu não ia dar mais esse burro aqui, porque no último culto foi por gelo pro dedo. Machucou de novo. Aleluia. Manias. Aleluia, bendito seja Deus. Quem está comigo? Aleluia, bendito seja Deus. Meus irmãos, vamos começar a viver essa palavra. Vamos começar a viver. Isso vai melhorar muito a nossa vida. Vamos lá para Mateus 12, 34, que eu estou falando dele aqui, nós não vamos. Só para ratificar, não é aquilo que está sendo mencionado. Depois nós vamos voltar para cá, porque eu quero insistir nisso aqui. A ideia é, nesses 10 minutos, massificar esse assunto. Não adianta nós ficarmos aqui viajando em vários versículos e ficar só aquela viagem. Eu não estou com pressa. É muito melhor nós repetirmos aqui um assunto, né? Vamos lá? Cadê? Mateus, não está marcado aqui. Mateus 12 e 34. Eu vou ler e vocês vão me acompanhar. Assim, o assunto é assim, Jesus é muito incisivo aqui, mas isso não vai ofender nós não, porque nós estamos todos aqui na condição de alunos diante de Deus. Jesus direciona assim aos fariseus: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Às vezes a gente fala umas coisas, depois a gente fica tentando dizer: não é isso não. Não, imagina, você está me levando para um lado de maldade. Não, ninguém está me levando para um lado de maldade. Na verdade, eu vou me ter a maldade. Ai, olha, eu fui mal interpretado, não sei o quê. Não, irmão. Ninguém está me acusando de ser mal. Na verdade, eu vou me ter a maldade. A maldade jorrou diante de todos. Não adianta vitimizar. Não, é porque vocês são maus. Olha a forma que vocês me olham. Não, irmão Gisels, pare de se justificar. Na verdade, o vômito exalou diante das nossas narinas. Está dizendo aqui, ó, da abundância do coração, disso fala a boca. O homem tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Coração bom sai coisas boas, coração má sai coisas más. Eu só não posso ser julgado por outrem. Eu estou tendo uma oportunidade aqui hoje de eu poder, a partir de agora, eu mesmo fazer esse exame e eu mesmo começar a bradar com o meu coração: ei, coração, você está ruim demais. Ei, coração, você está no nível de matar o seu irmão, porque João diz que aquele que odeia o próximo é assassino. E eu tenho que dizer isso para o meu coração: ei, você está assassino demais, antes que alguém me julgue. Não é? Vamos para frente do texto? Vamos. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosas que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque as tuas palavras serão justificadas. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Lembra quando eu disse que nós somos o que nós falamos? Pelo que nós falamos, nós somos salvos. Pelo que nós falamos, nós somos perdidos. Pelo que nós falamos, nós moraremos no céu. Pelo que nós falamos, nós moraremos no inferno. Foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Pastor, como é que Sara disse? Eu tenho
um escape para todos nós, que Deus colocou na sua palavra e me revelou nesse dia. Eu quero compartilhar, para que todos nós saímos daqui animados. Se tem um provérbio que diz assim, eu já preguei muitas vezes no mesmo tema, quando Deus, o pai fala para o filho assim, filho meu, dá-me o teu. Já pegou, não é? Meu irmão, não adianta você se esforçar para que saia desse tesouro aí boas coisas. Só tem um caminho, é colocar aquele que é bom na sua essência como Senhor do coração. Não entendeu, não é? Não adianta você se esforçar com estratégia, com meio, com modos, porque nós somos inclinados para a maldade. Mas tem uma saída, um escape para todos nós. Filho meu, dá-me o teu coração. Pega isso aí, crente. Então a fonte é o coração. E aí vocês sabem que a mente, o intelecto, mas vamos chamar de coração, Vamos entender como coração. Qual é o segredo? Filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque sendo Deus o Senhor do coração, Ele vai fazer desse coração o quê? Um coração que vai emanar o quê? Vida, 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 em todo tempo vida e bondade. Aleluia! Lá em Ezequiel, lá no capítulo 36, vai dizer lá, olha, eu sou Deus, eu sou poderoso, eu tenho condições de entrar aí, fazer um transplante, arrancar esse coração de pedra, colocar um coração bondoso, um coração de carne, um coração em que eu domino, e a partir daí, vocês que faziam só coisas ruins, passarão a fazer coisas segundo o meu coração. Aleluia! Olha o tanto que o caminho é estreito e não precisa ser largo. O segredo é sair coisa boa do coração. Como, Senhor? Me dá o seu coração. Viu a importância de ser escravo da orelha furada? Os que não são escravos da orelha furada exercem a liberdade segundo o ego, mas sofre. A vara não sai do lombo dele. Só ele que não vê, porque vocês sabem, não é? Quem já leu o livro Peregrino vai perceber isso. Você começa a carregar um fardo, daqui a pouco aquele fardo faz parte da vida. As pessoas olham para a gente com pena, não é? Nós estamos curvados, e a gente leva a vida como se estivesse no mais tranquilo, não é? Por quê? Porque aquele fardo passou a fazer parte da vida. É a mesma coisa do chicote. Tem pessoa que o chicote faz parte da vida dela. Eu sou mole. E é verdade o que eu vou dizer. Eu bastava ver o cipó. E minha mãe é testemunha, e os vizinhos lá de casa todinho. E eu fazia todo tipo de promessa para minha mãe. Eu só via o cipó. Às vezes nem era para mim um cipó, mas na dúvida, eu já prometia tudo para ela. Eu perdia perdão para tudo que eu fiz ontem, anteontem, o que eu ia fazer 2 dias para frente. Muitas vezes ela deixou de me bater, só rindo de mim, do desespero que era meu. Quando ela vinha mesmo, eu sentia uma dor no coração. Eu prometia para ela que meu coração ia parar mesmo, que eu estava tendo uma parada cardíaca e tal, e tal. Eu fazia, e aí os vizinhos corriam tudo lá. E aí uma vez mesmo meu tio chegou: Natividade, você vai matar esse menino? Os gritos meus, E ela disse: eu nunca encostei nele, não. Eu nunca dei nenhuma lapada, não. Mas a vizinha foi lá em casa em desespero, porque o meu barulho era tamanho, porque a vizinha disse: está matando o menino. E ela de longe ainda, não tinha nem encostado. Na vida espiritual eu sou do mesmo jeito. Quando o Senhor começa a pegar um chicote, eu já corro logo e digo: não, por favor. O que é para fazer? O que é para fazer, meu Senhor? Quantas vezes eu saí varrendo o quintal, atrapalhado, para ver assim: meu Deus, quem sabe ela me vendo varrendo esse quintal? Quem sabe o negócio muda? Algumas vezes mudou, mas tem gente não, irmão, que a liberdade dele o escraviza. A liberdade escraviza, ele faz enrijecer. Era Paulo. Jesus chegou e disse assim: até quando você vai recalcitrar diante dos meus aguilhões? O que é recalcitrar? É endurecer, é ficar rígido. Enquanto o chicote
Não. Tem um caminho de felicidade, de bênção, de paz. Tem um caminho leve preparado para todos nós. Eu termino lendo. Está forte, irmão. Eu estou entusiasmado aqui. A presença de Deus é muito real aqui. Eu sei que muitas vidas vai dar crédito para essa palavra. Eu sei. E vai viver melhor. E vai fazer melhor para aqueles que estão por perto. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Uma leitura extensa aqui. Mas eu vou tentar aqui. O texto vai dizendo das coisas celestiais, aquilo que o homem não viu, o coração não sentiu e tal, que olho nenhum, né? Tal, e vai indo, capítulo 2 de Coríntios, porque na verdade eu estou com 1 minuto. Mas aí vai dizer o seguinte, versículo 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais falamos, não com palavras de sabedoria humana, porque sabedoria humana, leia-se tolice. Está escrito em Provérbios, sabedoria é Deus, é o próprio Deus. Quando diz aqui sabedoria humana, está dizendo tolice. Não para nós falarmos de palavra de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, mas elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele pode julgar todas as situações, mas não precisa ser julgado por ninguém. Por quê? Porque é muito próximo os nossos ouvidos da nossa boca. Vamos orar. Meu Deus. Andar abaixo e de fly. Aleluia. Espírito Santo. Além de ser a primeira audição a captar o som da minha voz, ela é poderosa também para ouvir a minha voz quando expressada em silêncio. Oh, meu Deus, que loucura! Além de ser a audição estrategicamente melhor posicionada diante da minha voz, a minha audição também ungida pelo Senhor é capaz de ouvir a minha voz quando ela é expressada no silêncio. E isso não é por acaso. Isso é, ó Deus, para que eu tenha condição de ouvir a minha voz. Isso é para que eu tenha condição de estratificar o meu coração a partir da minha voz. E a partir daí, ó Deus, dar encaminhamentos ao meu coração. Porque ser cristão é estar em constante vigilância com o nosso próprio coração. Muitos confundem o cristianismo num aspecto de trabalhar, dando atenção para o coração do outro. Mas o cristianismo, ele se consuma no momento em que eu me torno vigilante com tudo aquilo que procede do meu coração, e isso se torna exteriorizado a partir da minha voz, ainda que seja uma voz silenciosa. Agora, Deus, entendendo estas coisas nesta noite, bem como nós entendemos que do coração bom só sai coisas boas, do coração ruim só sai coisa ruim, e compreendendo e fazendo sentido das nossas vidas, o pedido do Senhor quando a nós direciona: filho meu, dá-me o teu coração. Nós queremos nesta noite, ó Pai, entregar o nosso coração nas mãos do Senhor, pedir ao Senhor para purificar a nossa audição, meu Deus, para que tenhamos uma audição de excelência. Pedir ao Senhor para, meu Deus, avivar o furo da nossa orelha, para que possamos exercer a nossa liberdade, papai, da forma mais eficaz, eficiente, efetiva, que é, meu Deus, nos submetendo ao senhorio do Senhor. Pai amado, Pai querido, que a palavra do Senhor
ministrada nesta noite possa tirar muitos lombos, meu Deus, dos açoites, dos aguilhões e das varas, e que nós possamos, ó Pai, caminhar no caminho estreito, mas com muita alegria, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, o consolo e o conforto do Deus Espírito Santo permaneça sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. E os que recebem esta ministração de vida com alegria dizem amém e graças a Deus. Aleluia. Está suspenso os trabalhos. Retornaremos aqui no sábado com Drive Tour. Louvado seja Deus.